Meio-dia e 29 minutos, a sequência do TVC News traz agora o Eleições 2024. Nós já ouvimos os candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú, e agora estamos, pelo menos até o final de semana da votação, ouvindo jornalistas, convidados especiais, especialistas, para falar sobre o quadro eleitoral em Balneário Camboriú, em Camboriú e também outras cidades do estado de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje é o jornalista político Rafael Reis, que atua há muito tempo aqui na região de Balneário Camboriú, para falar sobre o que ele pensa sobre o atual quadro político na região. Boa tarde, Rafael. É um prazer recebê-lo aqui no TVC News. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Panorama. É um prazer estar aqui. Muito bem, Rafa. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre os dados atuais. Uma pesquisa foi divulgada agora pela manhã. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Tendências, de um professor aqui de Itajaí. E nessa pesquisa nós temos os números, inclusive está lá na tela para quem está em casa. A pesquisa revela a seguinte pontuação. O PSD de Juliana Pavan vem na frente com 47% das intenções de voto. Logo em seguida, o segundo colocado é Peter Lee, que tem 24%. Gostaríamos muito que você avaliasse esses números. Essa é uma tendência já de outras pesquisas, colocando Juliana na frente, o Peter em segundo. Queria que você falasse sobre isso, a sua análise. Bom, Saul, são números que vão se mantendo ao longo de muito tempo já, né? Desde quando foi definida a candidatura do governo, com o nome do Peter Grando, né? Esses números discrepantes, já maiores, com relação à diferença, vamos dizer assim, para Juliana Pavan, já foi se mantendo assim. Obviamente, o candidato do governo, ele teve um crescimento ao longo desse tempo, né, chegando aí nesse teto, aí, pelo menos em várias pesquisas que a gente vai acompanhando, né, Saul, no teto entre 20% e 25%. Hoje nós estamos vendo aqui na pesquisa tendência 24%. Né, e a Juliana, lá para cima, já com 23 pontos, 24 pontos de diferença para o Peter, né? Faltando hoje, acho que 12 dias para a campanha eleitoral, são números expressivos que vai precisar gastar muita sola de sapato para que isso possa mudar, né, para o candidato Peter. Bom, outra situação aqui que eu gostaria muito que você avaliasse também e que dissesse o que você pensa, qual a estratégia que vem dando certo para a Juliana e o que o candidato que vem na segunda posição não deveria ter feito que fez? Bom, na minha avaliação é o seguinte, a Juliana Pavan é uma candidata que ela já se propôs a ser candidata a prefeita há muito mais tempo, né? Como um mandato de vereadora, ela já havia sinalizado que seria candidata em 2024 e essa onda que ela foi engrenando, né, ao longo do tempo foi refletindo nesses números, um pouco do estímulo dela, as alianças que ela fez também recentemente para fechar a sua chapa. No caso do governo, né, o governo, na minha opinião, ele errou em de repente lançar um candidato outsider, né, um candidato que o eleitor não conhece. Né, o eleitor, infelizmente, Balneário Camboriú, a gente que é jornalista conhece o Peter porque ele é jornalista, mas não é do conhecimento de todas as pessoas. É natural que um governo que está acabando ao longo, depois de 8 anos, para fazer o seu sucessor, ele escolha no meio político, às vezes, um candidato, um vereador de destaque ou um secretário municipal de destaque. No caso, né, houve a escolha do Peter Lee, que é um candidato que nem era do meio político, né? Então o eleitor está demorando para aceitar esse tipo de imposição, né, desse tipo de candidatura. E a Juliana, né, ela tem uma vantagem porque ela conseguiu também um bom número de partidos, né? Ela tem uma proposta sólida e eu acredito que se ela manter isso, ela pode ser a próxima prefeita da cidade. Bom, não tem como a gente avaliar números de pesquisa sem falar dos índices de rejeição. E o segundo tendência, hoje, com 25% dos candidatos, o mais rejeitado é a Marisa Zanoni, do PT, e logo em seguida o Peter, com 23,6%. O que você acha desses números? Bom, assim, há essa questão dessa briga entre esquerda e direita,
ao longo dos últimos anos, que infelizmente coloca uma pessoa que eu considero muito boa, uma boa candidata, a Marisa Zanoni, como a mais rejeitada, né? Inclusive, na minha avaliação, a terceira força em Balneário Camboriú, depois do Peter e da Juliana e do Peter, vai ser a Marisa Zanoni. Com certeza ela pode estar entre os 3 primeiros colocados nessa eleição. Porém, né, a gente sabe dessa questão de rejeição pelo fla-flu político que se tornou o Brasil nos últimos anos, né, e, infelizmente, a professora Marisa se encontra nesse quadro. E a questão do Peter nessa rejeição é isso que eu acabei de falar aqui. É um candidato outsider que chegou no meio político pelos braços do prefeito, né, apenas pelos braços do prefeito, e o eleitor, infelizmente, né, não quer esse tipo de continuidade. Talvez, se fosse um outro nome que pertenceu ao governo nos últimos anos, o eleitor não tivesse essa rejeição para o candidato do governo. Bem, Rafa, a gente tem visto aí entrevistas e também alguns debates promovidos por emissoras de rádio e tal. E nesse debate a gente tem visto assim 2 estratégias, uma mais agressiva e outra mais ponderada. Qual que você percebe que agrada mais o eleitor ou o telespectador, quem está assistindo ou ouvindo esses debates? Isso aí é uma questão que às vezes o candidato que está mais atrás, ele tenta ser um pouco mais agressivo, até para esperar uma agressividade vinda do outro lado. Isso até é uma questão natural de estratégia de marketing político, né? Não é o candidato seja um candidato agressivo, né? Talvez ele faça isso na esperança que haja um revide, né, da pessoa. Isso falando em debate, quando você está frente a frente do candidato. A gente está vendo as piores eleições, por exemplo, no município de São Paulo, né, a capital de São Paulo, que a cada debate há uma enorme surpresa. É uma cena nova. Na última noite a gente presenciou um assessor de um candidato que foi dar um soco no marqueteiro do outro candidato, né? Então, assim, é claro que nós não temos esse tipo de agressividade aqui em Balneário Camboriú. São debates que têm um certo nível, mas com certeza os candidatos que estão um pouco mais atrás, né, ou que estão atrás em pesquisa, eles vão tentar provocar quem está na frente para que essa pessoa que está na frente se desequilibre, né, fale alguma coisa que de repente possa ali nesse desequilíbrio ganhar algum voto do eleitor. Olha, o Peter está trazendo agora aí, o pessoal da campanha do PL está trazendo o Nicolas Ferreira para participar. Esses agentes externos, você acha que eles exercem influência, ajudam a contribuir, a ganhar votos ou não tem nada a ver? Bom, definitivamente a gente percebe que com a presença do presidente da República, que teve 75% dos votos em Balneário Camboriú, e ele esteve aqui na quinta-feira, né, não mudou nenhuma situação com relação a isso, né? Vindo agora um simples parlamentar, por mais polêmico que seja, também não vejo vantagem, né? Eu acho que dessa vez o eleitor, e isso eu vou falar muito claro, o eleitor ele não está interessado na briga do Fla e do Flu, do Flamengo, do Fluminense, do Grêmio, do Internacional. Ele está interessado em proposta, em alguém que vá fazer uma cidade melhor, por exemplo, que vá... se for o candidato da continuidade, além da continuidade dos projetos, ele tem que ter projetos novos. Se for uma candidata como a Juliana, a Marisa, o Claudio Marcel e os outros candidatos, os projetos que eles querem colocar, porque o eleitor, a eleição municipal ela é muito pequena, né? Você encontra o político na rua com mais facilidade, você tem condições de cobrar, e as pessoas querem saber sobre a saúde, sobre a educação, sobre obras dos bairros, se os bairros vão estar um pouco melhores, né? Se a questão da Avenida Atlântica, que é sempre mais beneficiada, e isso bate muito nas últimas eleições, sabe, Saul? O prefeito Fabrício, ele foi eleito em 2016 com aquela conversa da quebra de muros, né? E os muros não foram quebrados. Então, acredito que isso daí, hoje o eleitor, ele quer saber de propostas, ele quer saber do que vai acontecer de melhor para si. Bom, 2 fatos importantes que podem refletir na campanha que está acontecendo. Primeiro, uma ação do PT e dos partidos que estão ali em torno do Partido dos Trabalhadores, que entrou com uma representação contra o prefeito Fabrício de Oliveira, pedindo que o Ministério Público Eleitoral investigue por ele estar usando o tempo que deveria estar na gestão do município, fazendo a campanha do candidato do PL. Você acha que vinga essa representação do PT? Assim, a gente nunca pode duvidar do que pode acontecer na justiça, do que o promotor vai receber,
né, como a reclamação da coligação, e como é que ele vai dar esse andamento. Eu posso dizer para ti que não vai dar em nada? Pode não dar em nada. Mas também pode ter um segmento na justiça, o promotor acolher essa denúncia, o juiz também acolher essa denúncia e o prefeito responder por alguma improbidade, né? Ou pode não acontecer nada, isso vai sendo postergado frente a frente. O fato é que, obviamente, o prefeito municipal ele está envolvido 100% na candidatura que ele colocou na rua, né? Então ele está em todos os eventos e tal. Diferente, por exemplo, do governador do estado, o Jorginho Melo, que pediu licença de 30 dias para fazer campanha, né? E o Fabrício ele não tem muito essa condição porque ele não tem vice, né? Ele não tem vice, e os vereadores que poderiam assumir, se eu não me engano, também são candidatos. Estão na campanha. Eles estão na campanha. Então eu acho que para ele fica muito complicado. Talvez o próprio promotor vai entender isso também. Certo. Para finalizar, Rafael, hoje em Camboriú tem o julgamento das contas do prefeito Elcio de 2018. Essas contas podem ser aprovadas como podem ser rejeitadas. Em caso de rejeição, isso vai influenciar na campanha que acontece lá em Camboriú, do Edson Renato Dias do Periquito? Eu acredito que isso é um caso à parte, né? O prefeito Elcio ele tem uma rejeição de contas de 2018, isso já está rolando há muito tempo, né? E hoje é um dia crucial para ele. Eu acredito que ele não vai conseguir esses votos dos vereadores. E isso acontecendo, ele já fica inelegível e tem uma série de situações que podem prejudicar, inclusive, a carreira dele médica. Mas calma, que isso também, né, Saul, a gente está falando aqui para o telespectador, não vai acontecer de imediato. Isso também, o prefeito ele vai ter tempo ele vai ter direitos a se defender, ele vai ter direito a se defender. E talvez a decisão dos vereadores hoje possa ser revertida. Só vamos lembrar do próprio Edson Renato Dias, que conseguiu reverter a sua inelegibilidade praticamente em cima do período eleitoral, né? Com um caso que havia aqui em Balneário Camboriú também de contas rejeitadas. Um minuto para você analisar o panorama de Camboriú. Bom, Camboriú hoje a gente está tendo uma situação que eu que moro aqui há 28 anos, né? Está fazendo 28 anos agora, é uma situação que a grande eleição que poderia ter acontecido em Balneário, né? Pavan versus Periquito, está acontecendo em Camboriú, né? Mas a gente, pelo que eu estou vendo, está sendo um fair play, né? Vamos dizer, está tendo uma eleição até relativamente tranquila. A gente sabe que Camboriú já se resolveu eleição ou campanha eleitoral em situações de violência, né? E hoje a gente está vendo Pavan fazendo a sua campanha, o Periquito fazendo a sua campanha de rua, né? O outro candidato também do PL, se eu não me engano, né? Também fazendo a sua campanha. Então, assim, o embate histórico da política local, que poderia ter acontecido em Balneário também, né? Um Pavan versus Edson Periquito, está acontecendo em Camboriú, né? E é muito interessante isso, porque são duas campanhas que a gente está vendo os candidatos percorrendo da cidade. Obviamente, Camboriú hoje não é mais a Camboriú de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Tem muitas pessoas novas, né, Saul, que estão morando lá, que vieram de outros lugares do Brasil, de Santa Catarina, como aqui em Balneário Camboriú, né? A Camboriú ela foi uma cidade que ela se expandiu populacionalmente nos últimos anos. Eu acredito eu espero que vença o melhor lá, que tenha uma boa eleição, né? E os dois nomes principais provavelmente são o Edson Renato Dias e o Leonel Pavan, que vão estar aí disputando os votos. Muito obrigado, Rafael Eis, pela sua participação aqui no Eleições 2024. Eu que agradeço. Nós vamos voltar a conversar também na nossa cobertura no final de semana da votação. Estou à disposição. Obrigado, boa tarde. Muito bem, assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News, do Eleições 2024. Amanhã estaremos novamente aqui para falar sobre as eleições desse ano, eleições municipais. Uma boa tarde, uma excelente tarde de terça-feira a todos da sua casa.